Oi, gente! Nós estamos no 5º dia de Missão Uruguai e eu pensei agora em fazer um vlog para mostrar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui. Então, com vocês, os próximos 6 dias de missão nesse lugar tão especial. Atenção, você está na Rádio Missão. Fala aí, Samuel Vitor. Gente, Ana Ju, 40 mil no Instagram até o final da missão. Uhul! Parece um Mario. Sim, eu creio, mesmo que eu não possa ver. O que a gente vai fazer? Lavar a mão. Pra quê? Salame. Pra comer! Pra comer! Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Gente, agora é sábado à tarde e eu decidi parar aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre como tem sido a missão. Tá sendo muito especial. Essa é a primeira vez que eu saio do Brasil, né? E vir em missão é ainda mais legal, porque tudo que acontece na minha vida parece que de alguma forma é um privilégio do evangelho, sabe? Na verdade, de alguma forma não, tudo o que acontece é um privilégio do evangelho. Então, a primeira vez que eu viajei de avião foi para pregar. Agora, a primeira vez que eu saio do Brasil é para uma missão. Então, Deus ele vai nos dando presentes conforme a gente vai servindo a Ele. E estar aqui no Uruguai tem sido um aprendizado muito grande, assim, porque, para quem não sabe, o Uruguai é o país da América Latina mais ateu. Então, é muito difícil pro evangelho crescer aqui dentro, sabe? A gente tá fazendo um trabalho bem legal, assim, com as crianças de uma escola cristã de férias. A gente lê com elas, conversa sobre a Bíblia, canta algumas músicas, faz algumas brincadeiras. E é muito especial, assim, perceber o quanto o que é tão simples pra gente se torna algo tão especial pra elas, sabe? Então, o quanto eles são carentes de amor, de carinho. E é um privilégio mesmo poder fazer parte disso. Mesmo que eu esteja na equipe da mídia, né? Então eu não tô diretamente com as crianças, mas às vezes eu largo a câmera, vou dar uma atençãozinha ali e fico com a galera. Então tem sido muito, muito, muito especial, assim, ver que algo que é muito simples pra gente na nossa realidade ali no Brasil e tal. E o Uruguai tá tão pertinho, né? E é uma diferença tão grande, assim, tão gritante de costumes, de cultura, de evangelho mesmo nesse país, na cidade, no bairro onde a gente tá. E à noite a gente também tem feito um trabalho com a galera da igreja, uma semana de oração. Hoje de manhã terminou. E a galera, assim, todos muito queridos, todos muito maravilhados com aquilo que a gente fazia e tal. E são coisas, como eu disse, que são muito simples pra gente. Pra eles é tipo, caraca, que extraordinário, sabe? E isso só me faz perceber o quanto as pessoas elas são sedentas pelo evangelho que a gente carrega, sabe? E que, infelizmente, às vezes, talvez a gente já tenha até se acostumado com ele, sabe? Pra gente é normal chegar na igreja, abrir a Bíblia, escutar mais uma pregação, cantar alguns louvores e ir embora. E para algumas pessoas isso é grandioso, isso é extraordinário. E eu acho que a gente não pode deixar isso entrar na rotina, sabe? A gente não pode deixar que isso seja algo comum, algo normal nas nossas vidas, porque não é, sabe? Esse foi o evangelho que nos salvou, esse foi o evangelho que mudou as nossas vidas e que tem poder para mudar a vida de outras pessoas. E se a gente começar a olhar para ele como se ele fosse algo comum, talvez a gente não tenha essa urgência de pregar. E a gente precisa ter essa urgência, sabe? De entender que, cara, nós carregamos o evangelho que transforma a humanidade. Nós carregamos o evangelho que dá novo rumo, novo sentido, nova vida para as pessoas. E as pessoas precisam dele, assim como um dia a gente precisou, sabe? Deus ele tem falado muito ao meu coração assim nessa missão em diversas
de diversas formas diferentes, e uma delas é de uma forma muito pessoal mesmo, mas eu vou compartilhar aqui porque eu quero que esse seja um canal onde a gente converse sobre tudo, onde seja aberto para tudo. E eu tô me mudando. Daqui um mês eu vou estar indo para outro estado e a minha vida ela vai mudar completamente, sabe? E é óbvio que toda vez que a gente toma alguma decisão, a gente fica meio inseguro sobre as coisas. Então eu tô muito insegura, assim. Eu tava, né? Muito insegura no sentido de, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu tomei a escolha certa? Porque algumas pessoas me falavam que, caraca, é isso, que bom que você tomou essa decisão. E outras pessoas me falavam, meu Deus, que loucura, o que você tá fazendo com a sua vida? E eu vim pra essa missão, tipo assim, com o coração certo de que o que eu tinha feito era a vontade de Deus, mas também com muito medo de talvez ter sido precipitada demais e se talvez não fosse a vontade de Deus. E foi muito doido, assim, porque aqui nessa missão Deus ele tem me ensinado muitas coisas e uma delas é que nada é sobre mim, sabe? Então, por exemplo, ao olhar a galera, né, eu tô na equipe da direção ali, porque eu tô na equipe da mídia. E aí olhar os alunos, assim, do IACS servindo a Deus, e é muito doido ver que, tipo assim, muitos deles nunca nem tinham pregado na vida, nunca tinham cantado na igreja, e eles vieram pra cá e cantaram e pregaram em espanhol, sabe? Não foi nem na própria língua. E eles se desafiando, tentando, e isso me mostra o quanto é Deus quem faz a obra, sabe? Não somos nós. E o mais bonito ainda era ver que através daquilo que eles estavam fazendo, que pra eles talvez fosse pequeno, ao mesmo tempo que é desafiador, o quanto isso estava alcançando o coração das pessoas mesmo, sabe? O quanto isso estava realmente transformando a vida das pessoas. Então a obra de Deus, ela não é sobre aquilo que a gente pode fazer, ela não é sobre o que as nossas mãos podem realizar, até onde os nossos pés podem chegar. A obra de Deus é sobre aquilo que Ele pode fazer através de nós. É Deus quem faz a boa obra, nós somos apenas os instrumentos. E é por isso que é muito mais fácil seguir em paz quando a gente entende essa verdade. Porque entendendo essa verdade, eu consigo saber que eu sou só um instrumento e que nada depende de mim. Uma vez eu estava conversando com o pastor Gilberto, que é o diretor-geral do IACS, e ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele me falou assim, filha, Deus ele não precisa da sua capacidade, Deus ele precisa da sua disposição. E é isso. Deus ele não precisa que eu seja a melhor, Ele precisa que eu seja mais disponível, porque o resto é Ele quem faz. Até porque eu não seria capaz de realizar tanto. Então é Deus quem faz através da gente. E outra coisa que Deus ele tem me ensinado muito é que Ele vai me conceder a sabedoria, o discernimento necessário para tomar decisões, mas que existem algumas decisões que Ele vai deixar que eu tome. Ele vai me direcionar, Ele vai me auxiliar, mas eu vou tomar essa decisão e eu preciso sofrer as consequências da decisão que eu tomei. Porque quando às vezes a gente pede para Deus para que a vontade dele seja feita, Deus me mostra qual é a tua vontade, muitas vezes a gente quer que Deus mostre de forma clara porque a gente não quer se responsabilizar. Então se algo der errado, mas porque era da vontade de Deus. Só que talvez não, talvez foi só uma consequência da minha própria escolha, sabe? E às vezes a gente também espera que Deus ele mande um cavalo branco no céu e diga, Ana Júlia, vá para esse lugar, Ana Júlia, faça isso. E Deus nem sempre vai fazer isso. Às vezes pode ser que Ele faça, e Deus ele já fez isso comigo, assim, no sentido de me mostrar claramente o que era para eu fazer, sabe? Mas às vezes Deus não vai fazer. Às vezes Deus só vai nos dar uma direção, nos mostrar o melhor caminho, nos iluminar de alguma forma, mas nós precisaremos escolher aquilo que nós iremos fazer, sabe? Então por isso que talvez a nossa oração às vezes precisa ser, Jesus, me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu consiga discernir aquilo que é melhor. Óbvio que com o auxílio de Deus, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada, mas às vezes Deus ele vai deixar que a gente escolha. E eu sinto que isso é muito presente nessa fase que a gente está de escolher a nossa profissão, de escolher a nossa faculdade. Eu convivo com muita galera que está se formando agora no ensino médio e é uma luta muito grande, assim, de Ana Ju, eu não sei o que Deus tem pra mim, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, e talvez Deus não te diga assim, faça medicina, faça direito. Não, Deus vai te dizer, me honre em qualquer profissão que você estiver. Óbvio que existem chamados específicos para algumas pessoas e eu creio que Deus chama algumas pessoas para coisas muito específicas. Então, cara, essa pessoa precisa ser médica, sabe? Mas na maioria das vezes, Deus ele deixa que a gente escolha, sabe? Óbvio que a gente escolhe dentro dos princípios da Bíblia, dentro dos princípios de Deus, com a vontade de Deus alinhada, né? Então eu não vou fazer uma escolha, tipo assim, tô nem aí, vou escolher, não é assim também.
Mas às vezes Deus vai deixar que você escolha, porque os dois caminhos te levarão para lugares especiais e nos dois caminhos Deus vai te usar. Você só precisa escolher qual você quer, sabe? Agora que eu vou me mudar, e eu vou mudar tudo, né, gente? Eu vou mudar o meu curso, eu vou mudar meu trabalho, eu vou mudar minha casa, eu vou mudar o estado onde eu moro. Eu vou passar de 2 horas da casa da minha mãe para 13 horas. Então, hoje em dia eu vou para casa todo mês. E a partir de agora eu vou vir para casa 2 vezes no ano, sabe? Então vai mudar muita coisa. Mas eu orei muito mesmo, sabe? E eu sinto que Deus me direcionou para esse lugar, e é para esse lugar que eu tô indo, porque eu entendo que é isso que faz sentido para mim agora, é isso que faz sentido pro meu ministério, para aquilo que eu tenho construído nas redes sociais e para profissional que um dia eu quero me tornar. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a vida é sobre isso, assim, é sobre entender que Deus, ele está conosco. E a minha oração é sempre para que Deus não permita que eu dê um passo que desonre ou que desagrade o coração dele. Então eu caminho em fé, na certeza de que Deus vai guiar os meus passos e que tudo aquilo que eu fizer será dentro da vontade de Deus. Eu creio que Deus é o escritor da minha história, sabe? Eu creio verdadeiramente, eu sou muito feliz por isso. Mas eu preciso caminhar, eu preciso tentar, eu preciso me arriscar. E eu acho que essa é a fase de eu fazer isso. Essa é a fase de talvez eu errar e ter que voltar. Essa é a fase de eu me arriscar mesmo, sabe? A fase dos 20 e poucos anos é a fase da gente mudar, da gente tentar. E não tem problema nenhum recalcular a rota, sabe? Não tem problema nenhum tentar outra coisa. Não que nós precisamos ser inconstantes e, não gostei disso, vou pra isso, não gostei daquilo, vou pra aquilo. Não é assim. Eu acho que a gente precisa também ter uma certa prudência ao trocar, ao mudar, né? Mas se você sente que, cara, que você precisa mudar, que algo precisa ser transformado, muda, sabe? Ora bastante, óbvio, pede direcionamento de Deus. Mas se você sentir que vai, sabe? Foi isso que eu senti, assim, vai. E aí eu fui. Tem uma música do Pedro Valença que eu gosto muito que diz: vai sem medo, muda tudo, deixa o teu passado, tua casa escura. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida deu. Posso garantir, se é Deus quem te está chamando, o futuro é lindo, é cheio de sorrisos. Ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar. Então vai. Cara, ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar. Deus só vai me levar se o amor dele puder acompanhar. Então, hoje, eu tô muito em paz, na certeza de foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem me chamou, foi Deus quem permitiu que eu entrasse na porta, e eu sei que Deus estará lá, porque ele só me leva aonde o amor dele pode me acompanhar. É isso, los hermanos, mis hermanos. Yo estoy a hablar mucho en español con mis hermanos uruguayos, e eu estou muito feliz e contente com aquilo que Deus tem feito na minha história. E eu quero aprender a falar completamente para que eu possa pregar a verdade de Jesus em todos os cantos do mundo. E é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga. E a gente se vê no próximo vídeo. Continua acompanhando aquilo que a gente viveu aqui no Uruguai. Tchau! Gente, hoje é dia de passeio na missão. A gente tá indo conhecer Montevidéu. E eu tô bem empolgada, foi o primeiro dia que eu defino meu cabelo, ó. Nem ia falar isso, mas eu falei. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de como é a cidade lá e como vai ser tudo. A galera tá vindo ali, vou mostrar a galera pra vocês. É pro meu vlog do YouTube. Ele tem medo, eu não. Eu tô bem. Tá com medo, Jéssica? Muito medo. Sorri pra cá, Mário. E a missão, ela sempre tem a emoção da chegada e a emoção da saída, cada uma de uma forma diferente. Então eu queria que vocês aproveitassem esses momentos que vocês estão vivendo, tirem fotos, marquem os lugares, marquem as pessoas. Não quer chegar mais perto, não?